Quero falar sobre a oração hoje com vocês, porque nós queremos ver você comprometido com o nosso relógio de oração e com a oração ao Senhor. Como eu disse ontem, teve o Descende em São Paulo, lá no Morumbi, no Allianz Parque, também em Brasília, 3 estádios cheios, e as pessoas tiveram um culto de 12 horas. Me impressionou porque, às vezes, a gente para por tão pouco, e as pessoas ficaram muitas horas no sol, e aquele estádio estava lotado, no sol. E à noite eu não fiquei, claro, mas aguentar aquele sol das 10 da manhã até anoitecer, e eles ficaram. O pessoal não arredou o pé, uma programação muito intensa, nossos jovens estavam lá, acho que foram 6 ônibus daqui. Então, 6 ônibus, né? E o pessoal estava lá participando. Sei que eles já chegaram por aí, a maioria, muita gente foi de carro, vão estar chegando depois. Mas foi maravilhoso, e a tônica ontem era oração e depois envio. Oração e envio. Mas eu tinha preparado a palavra já. Eu comecei a preparar lá no Japão ainda. E terminei depois que cheguei, bastante cansado, mas terminei. E já mandei para as nossas igrejas, eles vão pregar hoje também a mesma palavra. Então, Tiago, capítulo 5, verso 13 a 18. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e eles façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Diga amém. Vamos orar? Nós te louvamos, Pai, por esta manhã linda, maravilhosa. Louvamos pela Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia renovada sobre nós nesse dia. Louvamos pela Tua igreja linda e maravilhosa. Louvamos, Senhor, pela Tua presença conosco. Agora, Pai, eu peço que o Espírito Santo se revele a nós e fale conosco, do Teu jeito e de acordo com a Tua vontade. Revela o Teu coração. Nós alinhamos o nosso coração com o Teu, para receber a Tua palavra divina, poderosa, santa e infalível. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Nosso tema hoje é escudo de oração. Diga isso, escudo de oração. Fala mais uma vez. O tema é exatamente esse: escudo de oração para alguém. Tiago está escrevendo a sua carta, e ele começa essa parte com 3 perguntas. A primeira: está alguém sofrendo? E ele diz, então, faça oração. Segunda pergunta que ele coloca: está alguém alegre? Ele diz, cante louvores. E a terceira pergunta: está alguém entre vós doente? Chame a liderança da igreja, e esses devem ungir o enfermo com óleo, e orar sobre ele. Ele diz, e orar em nome do Senhor Jesus. E olha o que ele diz, ele fala do poder da oração. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.
Em seguida, Tiago dá uma palavra dizendo: orai uns pelos outros. Diga comigo: orai uns pelos outros. Diga de novo: eu devo orar pelo meu irmão. A palavra é: orem uns pelos outros. Amém? Orem uns pelos outros. E esse orar uns pelos outros é que a partir daí nós pegamos o nosso tema de ser escudo. E aí o que ele está dizendo: orem uns pelos outros para serem curados. Então ele diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. Quantos são justos aqui hoje de manhã? Quantos são justos aqui hoje de manhã? Se você está em Cristo, você é justo, porque você já foi justificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Diga amém. Então, olhando para isso, aí em seguida Tiago fala de Elias. E ele dá um detalhe que o Velho Testamento não deu quando fala da oração de Elias. Ele vai dizer: Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, as mesmas paixões, que atravessava as mesmas dificuldades, que tinha os mesmos temores. E aí ele diz: ele orou com insistência. Essa ideia, orou com insistência para que não chovesse. Ou seja, o que ele está dizendo é que durante aqueles 3 anos e meio, Elias, que tinha dado a palavra, teve que sustentar essa palavra de que não haveria de chover pela oração. Orou com insistência para que não chovesse. Por quê? Porque você sabe da história. Israel, o reino do norte, tinha caído na idolatria. E o baalismo tinha sido implantado. E Baal era considerado o Deus da chuva e da fertilidade. E Elias está dizendo: eu vou suspender a chuva para mostrar que ele não é Deus, coisa nenhuma. Que quem controla todas as coisas é o Criador dos céus e da terra. Diga amém. E aí disse: e orou de novo. E o céu deu chuva. E a terra fez germinar os seus frutos. Então quero conversar sobre oração com você. Porque eu quero começar dizendo uma coisa para você interessante. Primeira coisa que eu quero dizer a você: oração disciplinada não é fácil. Se alguém te falou que orar é fácil, quer dizer, essa pessoa não tem experiência nenhuma com oração. A grande verdade, escute bem isso, a grande verdade é que a nossa carne detesta a oração. Vou repetir: a grande verdade é que a minha carne e a sua carne detesta a oração. Carne, não estou falando de alma, de vontade, de pensamentos, de sentimentos. A nossa alma detesta levantar cedo, ajoelhar e ficar 1 hora, por exemplo, lá ajoelhado diante de Deus. A alma não gosta disso. Na verdade, se você quer ter uma vida intensa de oração, você vai precisar lutar diariamente contra a carne. Mas eu quero te dar uma boa dica, bem interessante. Se você quiser ser amigo de Deus, precisa fazer o que a sua carne detesta. Vamos ver se você acordou. Vamos ver se você está atento. Se você quiser ser amigo de Deus, precisa fazer logo cedo aquilo que a sua carne detesta. Porque a carne é inimiga do Espírito. Diz Gálatas 5,16. O Espírito é inimigo da carne. Se você andar na carne, você caminha para a morte. Mas se andar no Espírito, você caminha para a vida. E para orar precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Ninguém que vive um cristianismo no nível da alma consegue orar. Você pode até fazer aquela oraçãozinha de faz de conta, aquela oraçãozinha que eu chamo de fajuta, ou aquela que você simplesmente chega lá e quase que diz assim: Senhor, a mesma de ontem. Mas se você quiser ter uma vida de oração, o caminho é a nossa carne na cruz. Quem não crucificou a carne com as suas paixões, desejos e cobiças, não consegue orar. A oração vai ser sempre um peso. E por isso eu quero hoje encorajar você a orar. A minha palavra é para te encorajar a orar. Mas eu estou falando, eu sou cristão há cerca de
40 anos, já vai direto do túmulo do tempo, 40 indo para 42 anos, 41. E eu quero dizer uma coisa para você. A maior luta contra a oração não é contra o diabo, é a nossa própria carne. E se você é um cristão verdadeiro, você sabe do que eu estou falando. Porque se a gente fosse fazer uma pesquisa, a maioria dos cristãos não oram 10 minutos por dia. Aliás, a média da oração dos pastores é 5 minutos por dia. É uma pesquisa do Instituto Billy Graham e outra pesquisa do Instituto George Foster. Isso foi feito nos Estados Unidos, é claro. Mas deve refletir boa parte da vida dos pastores. Eles são muito mais preocupados com técnicas, muito mais preocupados com alguns cursos, muito mais preocupados com alguns métodos que podem trazer crescimento do que com uma vida de oração. Eu quero olhar para a vida de oração de manhã com você. Na verdade, fé, disciplina, perseverança, caráter, integridade, santidade, humildade, coração quebrantado e fervor espiritual são a base para uma oração bem-sucedida. A oração de intercessão é uma grande oportunidade que nós temos, uma oportunidade espiritual de sermos parceiros de Deus naquilo que Ele está realizando entre as nações. Então, uma fé firme e inabalável e o caráter santo são elementos interdependentes, porque fé e carisma sem caráter é hipocrisia espiritual. O ponto crucial da oração é a concordância. Diga comigo, concordância. Diga bonito, concordância. Ou seja, o nosso propósito deve ser orar sempre em concordância com a vontade de Deus, que está expressa na Bíblia, a palavra de Deus. Diga amém. Nós temos que orar não o que queremos, mas de acordo com o que está nesse livro. Diga aleluia. E aí outro princípio é a unidade. É concordar com a vontade de Deus, é nos unirmos ao coração do Pai, a Jesus que está à sua direita, e ao Espírito Santo que está aqui conosco, e nos unirmos aos nossos irmãos que também estão orando. Portanto, nós devemos ter unidade plena entre nós e o Senhor nosso Deus, e unidade entre nós e nossos irmãos de fé. Diga aleluia. E aí eu quero olhar para os líderes e dizer, como líderes, nós devemos discernir o tempo que estamos vivendo na nossa nação, e a grande necessidade de continuarmos orando pelo Brasil. E para orar, uma das coisas que eu tenho aprendido nesses anos é que temos que definir os objetivos da oração, e aí estabelecer o compromisso de orar e perseverar na oração, sem jamais esmorecer. Diga amém. Em Lucas capítulo 18, verso 1, o Senhor Jesus, Lucas começa assim: disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ou seja, a oração, de acordo com esse princípio, nós temos que fazer dela um dever. Diga dever. Diga comigo, dever. Diga dever e privilégio. Diga dever e privilégio. E ele está dizendo, ore sempre, sem jamais esmorecer. Diga aleluia. A primeira coisa, hoje a tônica vai ser muito na oração intercessória. Depois vai vir mais uma mensagem ou duas sobre o poder através da oração. Mas agora nós vamos focar um pouco na oração de intercessão. Primeiro lugar, primeira coisa, lê comigo. Temos, todos vocês, 3, 2, 1. Temos que resgatar o poder da parceria na intercessão. Então, a primeira coisa, eu preciso que você entenda que nós precisamos resgatar. Entender e resgatar o poder da parceria na oração. Você já vai entender o que é parceria. Por favor, abra sua Bíblia ou acompanhe nos telões o que está em Êxodo capítulo 17, versos de 8 a 15. Êxodo capítulo 17, 8 a 15. O povo de Israel havia saído do Egito, e agora eles estão no deserto, e eles enfrentam uma batalha, os amalequitas. O rei Amaleque vai com o seu povo para tentar destruir Israel. Então a leitura da Bíblia, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim.
Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai aí, peleja contra Amaleque. E aí você vai ver agora a parceria entre batalha espiritual e oração. E Moisés diz: amanhã estarei em cima da montanha, e o bordão, o cajado de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Agora presta atenção nessa parceria. Moisés, Arão e Hu subiram ao cimo do monte. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Porém, quando ele abaixava as mãos, Amaleque, os amalequitas prevaleciam. Ora, as mãos de Moisés ficaram pesadas. Você não aguenta ficar muitas horas com as duas mãos levantadas. Por isso tomaram uma pedra, colocaram embaixo dele, e ele se assentou nela. Agora, olha aí, parceria lá na oração, e parceria com o que está acontecendo no vale. Arão e Hu sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e outro do outro. Assim, as suas mãos ficaram firmes ou levantadas até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Diga amém. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Ou seja, Deus está dizendo: esse povo vai desaparecer, porque eles vieram para destruir a nação de Israel. E Moisés edificou um altar e lhe chamou Jeová Nissi, que significa: o Senhor é minha bandeira. Diga amém. Presta bem atenção nesse texto. Aqui vem os inimigos para destruir o povo de Deus. E Moisés era o líder espiritual, o líder geral da nação. E ele disse para Josué: pega o exército, vai para o vale, e eu vou subir a montanha, e de lá de cima da montanha, eu vou estar em parceria com você. Ele está dizendo: você vai para a linha de frente, para a batalha, corpo a corpo, mas eu vou estar em cima da montanha, batalhando espiritualmente por você. Diga amém. O intercessor muitas vezes é aquele que fica lá no alto da montanha, lá no seu quarto, lá na sua casa, onde ninguém vê, mas ele está batalhando, enquanto Deus está enviando os seus anjos, e algo começa a acontecer no mundo físico. Diga amém. Parceria de oração. Josué liderava o exército de Israel na batalha contra os amalequitas no vale. Moisés liderava a oração intercessória com Arão e Hu no alto da montanha. Meu desafio hoje é para que você esteja tanto num ponto como no outro, é que você nos ajude a ser Arão e Hu, é que você nos ajude a ser um intercessor, que você nos ajude a orar pela igreja, pelas famílias, pela cidade, pela nação e pelas nações da terra. Diga amém. Josué pode representar o exercício do ministério pastoral, do exercício do ministério do missionário evangelístico. Josué pode representar os nossos líderes de célula lá na linha de frente, no campo de batalhas espirituais. Moisés, porém, representa a cobertura de oração, o ministério de intercessão de uma igreja. Diga aleluia. Agora presta atenção no detalhe aqui nesse texto. Quem definia a vitória do povo de Deus não era Josué com a espada na mão. Quem definia a vitória do povo de Deus era Moisés com o cajado de Deus nas suas mãos e as mãos levantadas diante do trono do universo. Diga aleluia. Presta atenção que quem definia a vitória ou a derrota era Moisés. Levante suas mãos bem altas, as duas. Você tem duas? Tem? Então levante suas mãos, no plural. Levante suas mãos bem altas. Então, quando Moisés está com as mãos levantadas e orando, o que aconteceu? Israel empurrava o inimigo, ia destruindo o inimigo. Agora baixa a mão. O inimigo começava a ferir os israelitas. Israel começava a perder. Mas Moisés não estava sozinho. Por isso que a intercessão sozinho não é muito boa. É preciso que, a maioria das vezes, a gente tenha parceiros de oração.
E Moisés estava com 2 parceiros fiéis lá no alto da montanha. E esses 2 parceiros fizeram uma coisa. Faz uma coisa aí, me ajuda aí. Faz uma coisa. Você que pode. Pede permissão. Pega na mão um que está. Vamos pegar, por exemplo, aqui. Pega na mão direita, outro pega na mão esquerda. E levanta a mão dele. Levanta. Não, é só. Não, assim ficou todo mundo. Pega só de quem está no meio. Cada dois levanta a mão de alguém que está no meio. Vai. Deu certo ou não? Vocês entenderam? Eu não estou falando japonês, não. Então, vamos lá. E eles, presta bem atenção. E eles seguraram as mãos de Moisés, levantadas o dia todo. O dia todo. Então Josué teve vitória no vale. Dá uma salva de palmas a Jesus. Onde que a vitória era definida? Não era no vale. Era na oração. Atenção, pastores, líderes. Antes da tua célula avançar, alguém tem que estar lá diante de Deus, diante do trono, com as mãos levantadas. Então a célula vai avançar. Então o grupo de família vai avançar. Sabe qual é o pior grupo de família? É aquele que o líder não ora pelo seu grupo. Mas sabe quais são os melhores grupos de família que nós temos aqui? Nós temos aprendido isso ao longo dos anos. São aqueles que os líderes de família jejuam no dia, oram e jejuam no dia do curso. E quando chega de noite o ambiente está preparado. Eu quero encorajar meus líderes de família para a gente continuar nessa prática. Se é segunda-feira, então oferece lá pelo menos o almoço. Oferece, fica em jejum. Pega aquele tempo que você ia ter comendo e fica em oração. Ore de manhã, ore meio-dia, ore à tarde. Consagre a sua sala, consagre o seu local. Quero encorajar os hospedeiros de célula a fazer o mesmo. Os líderes de célula a fazer o mesmo. Porque quando as pessoas chegarem naquela sala, eles vão encontrar um ambiente de céu na terra. Vão encontrar um ambiente favorável à ação do Espírito Santo. Sua célula, seu grupo de família serão Betel, casa de Deus, lugar onde o céu se manifesta na terra. Diga aleluia. Quem definia a vitória era Moisés. Deixa eu dizer uma coisa, da mesma forma, quem define a vitória de uma igreja no avanço da conquista da cidade para Cristo são os intercessores. Diga amém. Diga amém. Deixa eu te falar uma coisa, orar não dá muito ibope. Porque quando você está orando, ninguém está te vendo, a não ser Deus. Seus anjos e também alguns demônios vão te ver orar. E esse público aí, talvez você não, como você não vê na maioria das vezes, talvez não fica muito legal. Por exemplo, se você estudar a Bíblia e decorar bastantes versículos, e pegar o microfone, e ficar na frente, todo mundo vai te ver. E é isso que talvez que a maioria quer. Mas o maior intercessão, o maior ministério não é estar aqui onde eu estou, é estar no lugar secreto diante de Deus. Diga amém. A intercessão em favor do povo de Deus é poderosa e eficaz, porque ela faz o império das trevas recuar. Diga aleluia. A oração faz com que as fortalezas espirituais sejam destruídas, faz com que os obstáculos caiam por terra, e a igreja avance contra as portas do inferno. Diga aleluia. A intercessão é muito importante para atrair o favor de Deus na terra. Quando o povo de Israel, por exemplo, pecou, lá quando fizeram os bezerros de ouro, e que Moisés desceu do monte e quebrou as tábuas, uma das coisas que Moisés precisou fazer foi interceder. Eu não vou ler o texto, mas apenas mencionar. Êxodo 32, de 10 em diante, nos diz que Moisés foi diante de Deus, porque Deus disse a Moisés: olha, eu vou destruir esse povo. Esse povo é um povo de coração duro. Projeção, vai colocando, por favor. Esse povo é um povo de coração duro. A expressão na Bíblia é dura cerviz. E aí Moisés começa a orar dizendo: não, por favor, perdoa, Senhor, por favor, perdoa. Lembra de Abraão, de Isaac e de Jacó, lembra das tuas promessas, por favor, não faça isso. E Deus perdoou. Diga amém. Moisés foi radical nessa intercessão. Ele estava disposto a ter o seu nome riscado do livro. Olha o que está em Êxodo 32. Aí Moisés colocou todo o seu coração
Nessa oração intercessória, Moisés olha para Deus e diz: agora pois perdoa-lhe o pecado, ou se não risca-me, peço-te do livro que escreveste. Moisés está dizendo: eu prefiro não ter meu nome no livro da vida do que ver esse povo morto. E Deus disse: ok, Moisés, você passou no teste. Amém? Olha para mim, porque intercessor tem que amar o povo. Vou repetir: intercessor é alguém que ama o povo de Deus. Quem não ama não consegue orar. Porque Moisés está disposto a ter o nome riscado do livro da vida? Porque ele amava o seu povo. E era isso que Deus queria, provar o coração dele. Você acha que Moisés era conselheiro de Deus, virou conselheiro por um instante? Você acha que Moisés agora está levando Deus ao arrependimento, como às vezes está aí no português? Nada disso. Deus está testando o coração dele, para ver se realmente ele amava, e ele passou no teste. Diga amém. Intercessor é alguém que está disposto a dizer: perdoa esse povo, senão risco o meu nome do livro da vida. Diga amém. Jesus, antes de começar seu ministério, você sabe da história, ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Todo o ministério de Jesus teve como base a oração. Muitas vezes você vai ler nos evangelhos, eu até fiz uma série de estudos para os nossos PGDs, chamada Orando com Jesus. E eu quero encorajar você, se você não passou por esse estudo, passar pelos estudos Orando com Jesus. Não sei nem se já terminaram, mas se não terminaram, nós vamos passar novamente, para que você aprenda a orar com Jesus. Além de Jesus passar todo o seu ministério orando, a Bíblia diz que há 2000 anos, Jesus é nosso intercessor à direita do Pai. Talvez você fique pensando: o que Jesus está fazendo à direita de Deus? E se você não tiver cuidado, você até peca, achando que Jesus é simplesmente uma peça de decoração à direita do Pai. Deixa eu dizer, não pense isso que é pecado. Jesus é aquele que está à direita do Pai, de acordo com o livro de Hebreus. Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele é nosso sumo sacerdote diante de Deus. Diga aleluia. Sacerdote é aquele que intercede, e Jesus é o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, verso 26, diz: nos convinha um sacerdote, um sumo sacerdote como esse, santo e inculpável, sem mancha, sem pecado, separado dos pecadores, feito mais alto que os céus. Hebreus 10, 12 vai dizer: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Diga aleluia. Interceder, presta atenção nisso. Interceder, por isso que eu falei que oração não é fácil, porque interceder é entrar em batalha espiritual, na linha de frente, em favor dos filhos de Deus. Diga amém. E aí você precisa estar preparado. Depois nós vamos pregar uma palavra sobre isso, sobre batalha espiritual. Mas esse texto que eu estou mencionando, por exemplo, está em um dos textos, é Daniel 10, de 1 a 21. Uma batalha, enquanto ele intercede pelo povo, uma batalha espiritual é travada entre os anjos de Deus e os demônios. E essa batalha durou 21 dias, diz esse texto. Agora outra coisa que eu quero dizer: às vezes a gente pensa que Deus procura apenas adoradores, e esse é um engano, porque Deus não procura apenas adoradores. Olha para mim, Deus procura intercessores. Diga comigo: Deus procura intercessores. Diga de novo, igreja, nós estamos cultuando ao Deus. Diga: Deus procura intercessores. Ezequiel capítulo 22, verso 30, o texto diz, Deus falando através do profeta para o povo, e Deus diz o seguinte: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por essa terra, porém a ninguém, para que eu não destruísse, porém a ninguém achei. Deus disse: procurei, busquei alguém que fosse um intercessor pela nação de Israel. E ele está dizendo: como eu não achei ninguém que se colocasse entre mim e a nação, eles serão destruídos, porque faltou intercessores. Aí você viu a importância da oração intercessória. Como discípulos de Jesus, servos do Deus Altíssimo, nós temos o dever de orar sempre, intercedendo fervorosamente em favor da nossa igreja,
em favor da nossa cidade, Marília, em favor da nação e do avanço do reino de Deus entre as nações. Isaías capítulo 62, versos 6 e 7, participa comigo, igreja, em nome de Jesus. Nada mais importante do que você aprender hoje pela manhã sobre intercessão. Isaías 62, 6 e 7 diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, a nossa Jerusalém é Marília, é como se a gente lesse assim: sobre os teus muros, ó Marília, pus guardas que todo dia, durante o dia todo e durante a noite toda, jamais se calarão. Vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que Ele restabeleça Jerusalém e a põe por objeto de louvor na terra. Diga amém. Agora, como eu disse, Jerusalém para nós é Marília. Olha o que ele está dizendo sobre os teus muros. Aqui está a base do nosso relógio de oração, que está aí para colocar o seu nome dos dois lados. São os teus muros, ó Jerusalém, ó Marília. Os guardas, intercessores, onde a guarda é intercessores, que durante o dia todo e a noite toda, ou seja, 24 horas por dia, o nosso alvo é esse. Olha para mim. É que os olhos do Senhor passam por toda a terra. O meu alvo é que sempre que os olhos do Senhor passarem por Marília, repousarem sobre Marília, Ele encontre intercessores dizendo: Deus, venha o teu reino sobre essa cidade, venha a tua glória sobre essa cidade, enche essa cidade do conhecimento da tua glória, como as águas cobrem o mar. Diga amém. A pergunta é: se depender de você, o Senhor vai encontrar intercessores? Vou perguntar de novo. Eu vi 2 mãos levantadas. Quem sabe cheguemos a meia dúzia. Se depender de você, o Senhor vai encontrar intercessores fiéis nessa cidade. Então coloque o seu nome no relógio de oração. Dê 1 hora o dia a Deus. Jesus perguntou para Pedro, lá no Getsemane, para os demais: você não pode orar comigo nem 1 hora? Você não pode orar durante 1 hora? Segundo lugar, a intercessão é muito importante para o ministério pastoral. Diga isso comigo, vamos lá? Diga de novo: a intercessão é muito importante para o ministério pastoral. Vamos lá? A intercessão é muito importante. Vai para Zacarias capítulo 3, verso de 1 a 5, que eu vou ler, o texto é maior, mas só essa parte. Presta atenção da importância de você, intercessor, orar por mim e orar pelos pastores, pela liderança dessa igreja. E eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Eu tenho alguns intercessores. Eu tinha mais intercessores, mas alguns já morreram. E eu me senti meio que sem alguns deles. Mas graças a Deus, Deus tem levantado alguns homens, algumas mulheres. E eu sou muito grato a Deus. E eu digo para Deus e para eles: só estou em pé por causa de homens como você, por causa de pessoas como você, que levanta as suas mãos e que ora por nós, às vezes quando nós não estamos vendo e nem sabendo. Diga amém. Zacarias 3, de 1 a 5, tem um quadro muito interessante. O profeta é Zacarias, para você entender aqui o texto. O profeta da época chamava-se Zacarias. O sumo sacerdote da época chamava-se Josué. Aqui não é o Josué, servo de Moisés, aqui é muitos anos. Aqui é uns 1000 anos quase depois de Josué, auxiliar de Moisés. O sumo sacerdote era Josué. Então nós temos 4 seres aqui que a gente vai olhar nesse texto. Nós temos o profeta tendo a visão de Deus, o sumo sacerdote, o anjo do Senhor, que pode ser uma teofania, que possivelmente seja, e Satanás. Agora, olha para frente, presta atenção nesse texto. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás, o anjo do Senhor, que eu disse pode ser uma teofania: o Senhor te repreenda, Satanás. E o anjo do Senhor repreende Satanás 2 vezes. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. E aí ele fala sobre Satanás, dizendo: esse homem não parece um tição tirado do fogo. Ora, Josué, por que Satanás estava querendo destruir
O texto explica: ora, Josué estava vestido de roupas sujas e estava em pé diante do anjo. A questão é que o sumo sacerdote estava em pecado, e porque ele estava em pecado, Satanás vem para destruí-lo. Mas mesmo o sumo sacerdote em pecado, presta atenção no cuidado de Deus, vem o anjo do Senhor e se coloca entre Josué e Satanás. Vem aqui rapidinho. Vem aqui. 3, eu preciso de 3. Cadê 3? 2, cadê o terceiro? Eu preciso de 3 homens. Como você é grande, você é o anjo do Senhor. Você é a parte boa. Está mandando 2. Eu sou profeta. Eu peguei a parte boa. Quem quer ser o anjo do Senhor? Você é grande, é o anjo do Senhor. Você é pequeno, vai fazer o papel de capiroto, só agora. Então você está de preto, fica aqui. Você é o sumo sacerdote em pecado. Fica aqui. Presta atenção. O quadro é mais ou menos esse. Olha para mim. Por um minuto eu sou o profeta Zacarias. Eu estou no meu momento de intercessão e Deus me mostra o líder espiritual da nação, o sumo sacerdote Josué em pecado. Ele precisa estar de preto, as vestes sujas. Depois lava a camisa. Está limpinha, essa aqui está limpa, brincando. Não pegar não. O sumo sacerdote está em pecado. E aí o anjo não tem que ficar, o anjo tem que ficar para lá, vira para lá, rapaz. E o capiroto louco querendo passar aqui. Olha, eu nunca vi capiroto rindo desse jeito. Vamos lá, você tem que passar para tocar. Ei, Josué, você nem sabe o que está acontecendo, fica aqui. Você nem sabe o que está acontecendo. Então o que acontece? Agora segura aí, senão o pessoal está rindo, não vai pegar. Pega essa pressão, fica aí. Esse é um capirotinho pequeno. Presta atenção. Bonsai. Presta atenção. Capiroto bonsai. Espera aí. Presta atenção nessa. Deus está mostrando ao profeta o que está acontecendo no mundo espiritual. O sumo sacerdote estava em pecado. E por causa disso, Satanás estava furioso. Ele vinha aqui para destruir. Mas o anjo do Senhor vai, por causa do amor de Deus, e se coloca entre... Não diz que Satanás tocou no anjo, não. Não vai tocar, não. Não. E o anjo está protegendo quem? O anjo está protegendo Josué. Dizendo, você não passa aqui. Você não vai tocar nele. Você não vai tocar nele. Agora, para um pouquinho. Vira para cá. Aí o anjo do Senhor olha para Josué e dá ordem aos outros anjos: troca as vestes dele, coloca a veste limpa, troca o turbante, coloca o turbante limpo na cabeça dele. E aí a notícia é: purifiquei o seu pecado, o diabo não vai mais poder tocar em você. Dá uma salva de palmas a Jesus. Presta atenção nesse quadro. Olha para mim, quem está tendo a visão é o intercessor. O intercessor é o profeta. E por que Deus falou com o profeta? Por que Deus deu a visão ao profeta do sumo sacerdote em pecado? Para quê? Para que o profeta fosse até o sumo sacerdote e falasse: arrependa-se dos seus pecados. Saia do pecado ou o diabo vai cirandar você. A coisa aconteceu no mundo espiritual, mas o sumo sacerdote precisava se arrepender. Ei, olha para mim. Mesmo que você esteja em pecado, Deus por um tempo não permite o diabo tocar na tua vida. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Agora, se você insistir no pecado, aí você vai fazer o papel do diabo. Porque aí ele vai permitir que você seja tocado. O anjo do Senhor vai se retirar se você tomar o caminho do pecado.
e o caminho fica livre para os demônios. A escolha é sua. Esse texto é muito claro. Se tem um texto forte sobre o papel do intercessor, que tem visão aberta para ver o que está acontecendo, esse texto, diga amém. Cada pastor, cada líder precisa pedir a Deus discernimento espiritual, visão aberta, palavra de conhecimento, para perceber o que está acontecendo no mundo espiritual. Ser igreja não é apenas lidar com o mundo físico. Ser igreja é lidar com o mundo físico, mas ao mesmo tempo lidar com o mundo espiritual, que é tão real quanto o mundo físico. E se você for íntimo de Deus, Deus vai abrir os seus olhos para te mostrar o que acontece na esfera espiritual. Às vezes dentro da sua casa, na sua família, talvez filhos seus, parentes seus, estão sofrendo de ataques demoníacos, e você está lidando com outras coisas, quando você deveria se levantar, e batalhar, e libertar, e mudar essa realidade, como intercessor diante de Deus. Diga amém. A oração abre as portas para a evangelização. Diga amém. Atos 10, enquanto Pedro orava na parte de cima da casa, de uma casa lá em Jope, Deus deu a visão de um grande lençol cheio de toda sorte de animais, e a voz dizia: Pedro, levanta, mata e come. E ele diz: de modo nenhum, eu nunca comi isso. E a visão repetiu 3 vezes, e Deus estava dizendo: Pedro, eu estou mudando a dinâmica da evangelização. Vocês não vão evangelizar apenas os judeus, vocês vão evangelizar os gentios. E quando Pedro está pensando, chegaram os homens enviados de Cornélio, e o Espírito Santo disse: desce, vai com eles, porque eles são enviados meus. Você vai lá e vai pregar o evangelho para os gentios. Diga amém. Esse texto que eu mencionei está em Atos 10, de 9 a 20. O tempo não me permite, eu estou passando rápido. Ou seja, presta atenção numa coisa, querido. Antes de evangelizar alguém, ore por ela. As pessoas podem rejeitar a nossa pregação, podem rejeitar a pregação do evangelho, mas elas não podem resistir ao nosso amor e às nossas orações. Vou repetir: as pessoas podem rejeitar a pregação, mas não podem resistir ao nosso amor e à nossa pregação. E a maior prova de amor que você pode dar a uma pessoa é orar por ela. Vira para o seu vizinho e diga para ele: a maior prova de amor. Fala bonito: a maior prova de amor que você pode dar a uma pessoa é orar por elas. Onde estão os pais que oram diariamente pelos seus filhos? Pais e mães que oram diariamente pelos seus filhos. Não apenas uma oração egoísta: abençoa meus filhos, sem egoísmo, mas uma oração que diz: Deus, eu coloco meus filhos nas tuas mãos, chama-os para o ministério, não importa a profissão, levanta-os como homens e mulheres de Deus, para ser bênção para a sua geração. Orei pelos meus filhos desde antes de nascer. Hoje, quando eu vejo Davi pregando, quando eu vejo a Renata no louvor ministrando, quando eu vejo meus filhos, eu lembro que todos os dias, no mínimo 2 vezes por dia, eu orei por eles. E já orei pelos filhos de muita gente aqui. Hoje, o último dia foi hoje, eu orei pelo seu filho. E muitos orando nominalmente. Porque se eu quero meu filho servindo ao Senhor, eu quero ver o seu filho também servindo ao Senhor. Na minha oração cedo, eu já fiz a minha parte por você. Hoje eu já fiquei lá 1 hora e meia. Logo cedo eu tinha chegado 22 horas, sei alguma coisa aqui ontem. Mas levantei no meu horário para estar orando por você. Amém? O apóstolo Paulo, quando chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia é procurar um local para oração. Atos 16, 13, diz: nos sábados, saindo da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. O apóstolo Paulo, e era um grande apóstolo, ele sempre encerrava suas cartas, suas epístolas, pedindo oração por ele mesmo. Por exemplo, Romanos 15, 30, rogo-vos, irmãos, olha como esse pedido é forte. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito Santo, que luteis, ele chama de luta, que lutem juntamente comigo em oração, a Deus
a meu favor. Ele está dizendo: lutem em orações a Deus a meu favor. Diga amém. Então, se o grande apóstolo Paulo encerrava pedindo oração, quem sou eu? Quem é você para achar que não precisamos de intercessores? Diga amém. Diga amém. Efésios capítulo 6, 18 e 19, Paulo diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, ou seja, por todos os discípulos de Jesus. E ele diz: e orem também por mim. E ele pede oração pela pregação, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Diga amém. Paulo orava ajoelhado pela igreja. Nossos pastores aqui da equipe e de outros lugares precisam de intercessores fiéis, porque muitas vezes os pastores e líderes são surpreendidos por lutas espirituais, batalhas espirituais, ataques malignos inesperados. Talvez um pastor sem querer toque em área que ele não sabe, e ele vai ter um ataque maligno inesperado, e nessa hora, se não tem um intercessor por ele, vai ser muito mais forte. Muitos líderes estão enfrentando lutas na casa de Deus, na área da saúde física, emocional, psicológica, na área financeira, ataques na área financeira, na área familiar, casamento, filhos, batalhas de ordem moral, batalhas na mente, batalhas internas e externas, e para tudo isso nós precisamos de intercessores fiéis. Diga amém. Alguns líderes estão caindo em tentação por imprudência, claro, pelo mau uso da internet, das redes sociais, do seu Instagram, Facebook, coisas dessa forma, das mídias sociais. Nossos pastores não são o Superman. Nós somos homens como você. Nossos pastores e líderes nessa casa precisam de intercessores. Por isso nós queremos ter uma rede de intercessores fervorosos, perseverantes, fiéis, que orem diariamente em favor da igreja, em favor da liderança. Diga amém. Você está entendendo ou não? Diga amém. Terceiro e último lugar, nós devemos ser escudo de oração para os nossos liderados. Vamos lá, todos vocês, vamos lá. Talvez você está falando: mas pastor, então não é para mim, é para você. Se você é pai, você é mãe, você lidera seus filhos. Pelo menos eu espero. Se bem que hoje são os filhos que estão liderando o pai. O filho não quer fazer uma coisa, o pai vai lá e faz o que o filho quer. Isso começa em casa e chega na igreja, na escola e vai para a sociedade. O filho não quer assistir culto, o pai não assiste. O filho não quer, não faz, mas não é assim. A Bíblia diz que os pais devem ser sacerdotes das suas casas. Diga amém. Então, se você lidera a sua família, você precisa ser escudo. Ah, não tem pai, tem mãe, mas a mãe precisa ser escudo de oração pelos filhos. Se o pai não assume, a mãe tem que assumir. Amém, irmãs? Moisés foi escudo de oração por Josué, e pelo seu povo. Você viu o resultado, foi a vitória do povo de Deus. O escudo era Moisés, no alto da montanha. Nossos liderados precisam diariamente da nossa cobertura espiritual. Às vezes as coisas não acontecem lá na ponta, queridos pastores e líderes, supervisores, porque nós não estamos sendo escudo por eles. O profeta Samuel, sabe o que ele disse? Ele disse que estaria pecando se deixasse de orar pelo seu povo. 1 Samuel 12, 23, esse texto, o povo tinha escolhido um rei, e Samuel disse: vocês erraram, vocês pecaram com essa escolha. E o povo disse: mas por favor, Samuel, orem por nós. E ele disse: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor Deus, deixando de orar por vocês. Ele diz: eu vou continuar ensinando o caminho bom e direito, mas eu sou intercessor de vocês. Olha para mim, irmão, o texto está dizendo que deixar de interceder é pecado. Deixar de orar pela família é pecado. Deixar de orar pela igreja é pecado. Deixar de orar pela cidade, a nação é pecado, porque você é um filho de Deus e precisa aprender a orar. Diga amém. O Senhor Jesus orou pelos seus discípulos. Olha, especialmente pelo Pedro. Em Lucas capítulo 22,
Versos 31 e 32, nós lemos as palavras do Senhor Jesus. Na última quinta-feira ali, eu creio que à tardinha, Jesus olha para o Pedro, e ele diz 2 vezes: Simão, Simão, Satanás reclamou você, pediu você, Satanás quer peneirar você como trigo. E olha o que Jesus diz: porém eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Jesus não diz assim: eu orei e nada vai acontecer. Eu orei para que a tua fé não desfaleça. Você vai passar na prova, mas eu orei por você. Amém? E aí ele diz: quando você se converter, você vai fortalecer seus irmãos. Olha que texto. Jesus está tendo visão do mundo espiritual. E Satanás lá do inferno, lá não sei de onde, ele está dizendo para Deus: me permita tocar no Pedro, me permita peneirar o Pedro como um trigo, me permita acabar com ele. E Deus, e Jesus está vendo, e Jesus diz: Pedro, Pedro, Satanás pediu para tocar na sua vida, Satanás quer acabar com você, mas eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça. Diga amém. Um líder precisa orar pelos seus liderados, como Jesus fez por Pedro e pelos outros aqui. O apóstolo Paulo orava pela igreja sentindo dores de parto. Gálatas capítulo 4, verso 19: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vocês. Quantas aqui são mães? Por favor, levanta a mão. Se não foi cesariana, você sabe bem o que é dor de parto. Mas foi cesárea, você sabe o que é a dor de uma cirurgia. E se é um parto normal, muitas vezes trabalhoso, a mulher grita de dor, muitas vezes. E Paulo está dizendo: eu me contorço em dores, até que Cristo seja gerado em vocês. Porque Ele era intercessor. Mas em Efésios, capítulo 3, versos 14 a 20, eu estou quase encerrando. Paulo está dizendo, ele está fazendo aqui, talvez, os teólogos acham que, claro, depois de Jesus, alguns teólogos consideram que essa oração foi a maior oração feita pela igreja, a mais eficaz e a oração mais profunda feita pela igreja até hoje. De acordo com alguns teólogos, está aqui em Efésios. O apóstolo Paulo orava ajoelhado pelos seus liderados, e ele faz uma oração muito ousada. Acompanhe Efésios capítulo 3, de 14 a 20. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior, Espírito Santo, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Ele pede para que a igreja pudesse conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E olha onde ele chega: e para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo está dizendo: eu estou orando ajoelhado, para que vocês conheçam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus. E ele está dizendo: eu oro para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Essa oração é muito profunda, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus é o amor, Deus é imutável. E ele está dizendo: eu oro para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Por isso que é uma das orações mais profundas da história. O pessoal do louvor pode subir. Nós somos ensinados a orar fervorosamente, com nossas mãos levantadas diante do trono de Deus. Diga amém. 1 Timóteo capítulo 2, verso 8.
Olha o que Paulo escreve: quero, portanto, que os varões, homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem iras e sem animosidade. Eu quero pedir que você levante suas duas mãos novamente, bem alto. Agora leia esse texto, bem alto. Todos vocês. Quero, portanto, homens aí é no sentido genérico, homem e mulher, tá bom? Então vamos ler de novo como uma igreja viva e que ora, que está entendendo o que significa orar. Vamos lá? Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar. Ou seja, preste atenção, quando Moisés levantou as suas mãos no alto da montanha, Israel vencia. Agora Paulo vem no Novo Testamento e diz: em todos os lugares, diga comigo, todos os lugares. Ele disse: eu quero que os homens, que as mulheres, que as pessoas de Deus orem a Deus levantando mãos santas, sem iras e sem animosidade. Se você pegar o verso 1, 2 e 3, Paulo está falando de intercessão pelo presidente, pelos reis, pelos governadores, por aqueles que se acham vestidos de autoridade. O contexto é a oração por autoridade e pelas nações, para que possam viver em paz. E ele conclui o assunto dizendo: quero que vocês levantem mãos santas em todos os lugares. Eu quero te encorajar a começar a levantar suas mãos diante do trono. Tem uma versão que diz, naquele texto de Moisés: porque mãos foram levantadas diante do trono. Escreve que eu estou riscando a memória de Amaleque debaixo do sol. Mãos levantadas diante do trono, não apenas em oração, mas em adoração, em intercessão sincera e honesta. Nós precisamos de intercessores que orem pelos pastores dessa casa, que orem pela igreja, que orem pelas famílias, que orem pela cidade de Marília, que orem pelo Brasil, que ore pelas nações. Nós temos um alvo aqui nessa igreja. Nós queremos treinar e capacitar muitos intercessores fiéis, homens e mulheres fervorosos, perseverantes, que façam parte do nosso relógio de oração, que orem sem cessar, de dia e de noite. Você vai escolher um horário e orar sem cessar, porque o nosso ministério de intercessão tem um alvo de reunir o maior número possível de discípulos de Jesus, que sejam comprometidos com a oração diária, até que o Senhor Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja. Diga amém. Vou repetir a frase: a maior demonstração de amor que você pode dar a uma pessoa é orar por ela. E voltando ao texto, Tiago 5,16, parte B, diz: a oração do justo é poderosa e eficaz. Diga comigo: a oração do justo é poderosa e eficaz. Diga de novo: a oração do justo é poderosa e eficaz. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Quem sabe até hoje você ainda não se comprometeu. Meu irmão, eu quero orar com você. O ministério da intercessão, olha para mim. Olha bem para mim, igreja linda. O culto não acabou. São meio-dia agora. Eu vou encerrar dentro do horário. Exatamente 12:01. E eu vou encerrar dentro do horário. Não tenha pressa, receba essa palavra. Você não veio aqui para escutar e ir para casa. Sai do jeito que você entrou. O ministério de intercessão é o ministério mais importante de uma igreja. Vou repetir: o ministério de intercessão é o ministério mais importante de uma igreja. O ministério de intercessão é o ministério mais importante de uma igreja. Porque para o louvor fluir tem que ter oração intercessória.
Para as células avançarem, tem que ter oração intercessória. Para os cursos de família avançar, tem que ter oração intercessória. Para ganharmos as pessoas para Jesus, alguém precisa pagar o preço da oração. Para a igreja permanecer e perseverar, alguém precisa pagar o preço da oração. Por isso é o ministério que mais enfrenta batalhas espirituais. Eu tenho falado com nossos pastores. Eu resolvi colocar os relógios esse ano. Eu disse, de uma vez por todas, essa batalha espiritual contra a intercessão será vencida. E eu estou pregando hoje em nome de Jesus, para que essa batalha seja vencida. Porque há anos e há anos a gente fala de oração, mas na cabeça de alguns a oração ainda é um fardo. Como eu comecei dizendo, a sua carne e a minha carne não quer orar. Nossa alma, que é a carne, não quer orar. E se você for guiado pela carne, você não vai orar, a sua vida vai continuar a mesma. Mas eu quero convidar você a mudar essa história. A partir dessa manhã, não ser mais guiado pela sua alma, não ser mais guiado pela sua vontade, pensamentos e sentimentos. Você vai chegar em casa daqui um pouquinho, e a sua vontade vai ser ligar a TV e ficar a tarde entediado com a TV. Sua alma quer isso. No Netflix, assistir filmes até tarde, dormir com vazio espiritual cada vez maior. E aí você vem aqui todo domingo, mas o vazio continua porque você não tem vida com Deus. Às vezes nós somos tentados até a aprender Bíblia e a recitar versículos para as pessoas olharem para nós e falar: nossa, como você sabe. Isso traz orgulho. É muito bom aprender, mas junto com isso é mais importante dobrar os joelhos. Nessa manhã, a minha oração é que você se comprometa com a oração, para que essa igreja tenha um exército. Há anos eu oro: Deus, faça dessa igreja uma igreja que ande ajoelhada, porque nós somos maiores quando estamos ajoelhados. Eu não sou maior porque estou com o microfone na mão, não. Eu sou maior quando estou ajoelhado lá, quando ninguém está vendo, a não ser o Senhor, meu Deus, nosso Deus. E você é maior quando você está ajoelhado no lugar secreto. Hoje eu quero te convidar a fazer parte de um exército que vai orar e perseverar até que Jesus Cristo retorne. De gente que não vai se conformar, que quando lemos, como lemos Isaías 62, 6 e 7, que vai, cada vez que Deus olhar, vai encontrar um intercessor. Gente que vai separar 1 hora por dia, meia hora por dia, eu não sei. Gente que todo dia vai levantar mais cedo e vai fazer logo cedo o que a alma não quer, que é orar. Logo cedo vai colocar a alma na cruz. Hoje eu quero te convidar a ser um intercessor por esta casa, por esse ministério, por esta cidade, para que a glória do Senhor encha a cidade como as águas cobrem o mar. Você quer ser um dos intercessores? Pastor, eu não sei orar. Não tem problema, a gente aprende a orar orando. Pode vir à frente, venha à frente como você está. Não espere a música, vem agora. Eu preguei para você, meu irmão. Nesse que você não queira, você precisa ser um intercessor pela sua casa. Se você não for intercessor pelos seus filhos, o mais provável é que o diabo vai tragá-los, o mundo vai tragá-los. Vem bem para frente, chega bem na frente. O Senhor está dizendo: eu quero fazer parte de um exército intercessor. Você vai começar orando pelos seus filhos. Vem bem para frente, irmãos. Chega bem na frente. O pessoal que está aí, preenche os espaços. Você vai começar intercedendo pela sua casa. Você vai começar sendo um sacerdote na sua família. Porque se você não conseguir interceder pelos da sua casa, você não vai interceder pela igreja. Não existe intercessão pela igreja que não começa no lugar secreto na sua casa. Muitos de vocês estão com os filhos no mundo e ainda estão com o coração endurecido para a oração. Em nome de Jesus eu te convido, quebra isso agora de manhã. Quebra isso agora de manhã. Quebra isso agora de manhã, meu irmão. Quanto mais você fica sem orar, mais a frieza aumenta. Quanto mais você fica sem orar, mais a indiferença aumenta para com a voz do Espírito Santo. Quanto mais você fica sem orar, mais a frieza aumenta para com a palavra de Deus. Hoje eu te convido, vem se juntar. Vem se juntar a nós. Junte-se a nós.
junte-se a nós. Eu quero encorajar você hoje a ser um Arão e um na minha vida e na vida dos pastores dessa igreja. Eu quero te encorajar a ser alguém que levanta as mãos dos pastores, que espiritualmente segura as mãos deles. Sabe, o maior presente que você pode dar a um pastor é segurar as mãos dele em oração. Vou repetir: o maior presente que você pode me dar não são coisas, é segurar minhas mãos em oração. Eu quero te convidar, se você quer se juntar a mim, eu quero convidar a ser um Arão, a ser um na minha vida. Não por mim, mas pelo reino de Deus. Levante suas mãos, se você vê. Eu quero te encorajar, meu irmão. A Bíblia diz: se hoje ouvides a minha voz, não endureça o seu coração. O Espírito Santo falou com você nessa manhã. O Espírito Santo falou, porque Ele falou comigo. Eu estou pregando a palavra mais séria que você pode ouvir nesse começo de ano. Tornar-se um intercessor. Começando pela sua casa, seu casamento, se você é casado, seus filhos, sua família, a igreja, a cidade, o Brasil e as nações. Eu quero orar com você. Levante suas mãos. Comece a orar onde você está. Vai orando. Onde você está, abra sua boca, irmão. Tira essa frieza, manda essa frieza embora. O fato de você ter ficado sem orar, o seu coração está frio. Seu coração precisa aquecer de novo. Comece a orar, porque eu vou orar e o fogo de Deus vai cair no teu coração nessa manhã. O fogo do céu vai entrar no seu coração nessa manhã.